R$ 600.000. Foi o preço que a família do meu ex-marido pagou para eu desaparecer da vida dele sem fazer perguntas. Assinei tudo, peguei o dinheiro e fingi ser a velha tola que todos pensavam que eu era. Mas no dia do casamento dele com minha própria irmã, diante de 250 convidados, entreguei um envelope que destruiu tudo. Por favor, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoraria saber de onde vocês são. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. Cabelos completamente brancos que nunca tentei tingir, rugas que contam cada ano de uma vida que não foi fácil, e mãos calejadas de quem trabalhou desde criança. Não sou rica, nunca fui. Nasci em uma família simples do interior, onde luxo era ter comida na mesa todos os dias e roupa limpa no armário. Minha irmã Beatriz, 7 anos mais nova, nasceu diferente. Não diferente de caráter no começo, mas diferente de sorte, de oportunidades, de destino. Ela sempre foi bonita. Aquele tipo de beleza que chama a atenção mesmo quando a pessoa não quer. Cabelos loiros naturais, olhos claros, corpo esguio. Enquanto eu puxei ao meu pai, baixinha, morena, comum, Beatriz puxou algum antepassado distante que ninguém conhecia. Quando ela tinha 17 anos e eu 24, nossa vida mudou completamente. Beatriz conheceu Arnaldo, um empresário de 52 anos, viúvo, dono de uma rede de concessionárias de carros importados. Ele se apaixonou por ela instantaneamente, daquele jeito obsessivo que homens mais velhos às vezes se apaixonam por mulheres jovens. Casaram-se 6 meses depois. Meus pais ficaram divididos entre a felicidade de ver a filha caçula bem casada e o desconforto de vê-la com um homem que poderia ser o pai dela. Mas o dinheiro falou mais alto. Arnaldo pagou as dívidas da nossa família, comprou uma casa melhor para meus pais e Beatriz passou de menina do interior a madame da cidade grande da noite para o dia. Eu continuei minha vida simples. Trabalhava como auxiliar administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. Ganhava pouco, mas o suficiente para viver com dignidade. Aos 28 anos, conheci Roberto. Ele tinha 30, trabalhava como técnico em eletrônica. Era gentil, educado, sonhador. Não tínhamos muito, mas tínhamos um ao outro. Casamos em uma cerimônia simples, com apenas 30 convidados na igreja do bairro. Beatriz compareceu com um vestido caríssimo, que ofuscou até meu vestido de noiva. Arnaldo nem apareceu, mandou um presente caro e uma desculpa sobre compromissos de negócios. Os primeiros anos do meu casamento foram bons. Roberto era trabalhador, carinhoso, presente. Morávamos em um apartamento pequeno, mas aconchegante. Queríamos ter filhos, mas a vida não nos deu essa bênção. Tentamos durante anos. Consultas médicas, exames, tratamentos que nunca podíamos pagar completamente. Nada funcionou. Com o tempo, aceitamos que seríamos só nós dois e estava tudo bem. Nos tínhamos. Beatriz teve 3 filhos com Arnaldo. 2 meninos e uma menina. Todos criados com babás, escolas particulares caríssimas, viagens internacionais. Ela postava fotos constantemente nas redes sociais, exibindo a vida perfeita que tinha construído. Eu nunca senti inveja, apenas uma pontada de tristeza às vezes, não pelo dinheiro dela, mas pelos filhos que eu nunca tive. Roberto e eu envelhecemos juntos. Aos 53 anos, eu já estava aposentada por problemas de saúde. Artrite severa que dificultava até segurar uma caneta por muito tempo. Roberto continuava trabalhando, mas os anos também pesavam sobre ele. Beatriz continuava impecável. Botox, tratamentos estéticos, academias caras, personal trainers. Aos 48 anos, parecia ter 35. Arnaldo havia morrido 2 anos antes, deixando uma fortuna considerável para ela e os filhos. Foi aos meus 63 anos que tudo começou a desmoronar. Roberto começou a agir diferente. Chegava tarde, evitava conversas, vivia grudado no celular com um sorrisinho que eu não reconhecia. No começo, pensei que fosse coisa da minha cabeça. Mulher mais velha, insegura, imaginando traição onde não havia. Mas uma noite, enquanto ele dormia, vi o celular dele acender com uma mensagem. Não sou de vasculhar telefone de ninguém.
Nunca fui. Mas algo me puxou. Peguei o aparelho, desbloqueei. A senha era minha data de nascimento, ironicamente. E abri as mensagens. Beatriz, minha irmã. Dezenas de mensagens trocadas entre eles. Mal posso esperar para te ver amanhã. Você está pensando em mim? Aquele hotel que você sugeriu é perfeito. Mensagens acompanhadas de fotos que me fizeram sentir náusea. Minha irmã. Aquela que eu ajudei a criar quando nossa mãe ficava doente, aquela que chorava no meu colo quando tinha pesadelos de criança, estava tendo um caso com meu marido. Não acordei, Roberto. Não gritei. Apenas voltei para a cama, deitei de costas e fiquei olhando para o teto até o sol nascer. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando entender há quanto tempo aquilo durava, como eu não tinha percebido, o que eu tinha feito de errado para merecer aquilo. Na manhã seguinte, Roberto saiu para trabalhar como sempre. Beijou minha testa, disse "até logo" e foi embora. Eu fiquei sozinha naquele apartamento que de repente parecia menor, mais sufocante, cheio de memórias que agora estavam contaminadas pela traição. Esperei 3 dias. 3 dias em que fingi que estava tudo normal, que eu não sabia de nada, que ainda era a Helena ingênua que eles pensavam que eu era. No 3º dia, Roberto chegou em casa mais cedo que o normal. Sentou-se no sofá com aquela expressão que eu já conhecia. A expressão de quem está prestes a dar uma notícia ruim. Helena, precisamos conversar. Eu estava na cozinha, preparando café. Minha mão tremia levemente enquanto segurava a xícara, mas mantive a voz firme. Sobre o quê? Ele respirou fundo. Eu não queria que fosse assim, mas não tem jeito fácil de dizer isso. Quero o divórcio. Coloquei a xícara sobre a mesa devagar, cuidadosamente, como se ela fosse a coisa mais frágil do mundo. Por quê? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Porque não sou mais feliz. Porque as coisas mudaram. Porque eu mudei. Mentiras. Todas mentiras embrulhadas em clichês que homens usam quando não têm coragem de admitir a verdade. É por causa da Beatriz? Ele empalideceu. Aquele segundo de silêncio me deu todas as respostas que eu precisava. Como você sabe? Vi as mensagens há 3 dias. Roberto baixou a cabeça. Não negou, não tentou se explicar, apenas ficou ali, encolhido como uma criança pega fazendo algo errado. Há quanto tempo? Perguntei. 1 ano. 1 ano. 12 meses de mentiras, de encontros secretos, de risadas compartilhadas às minhas custas. Você ama ela? Ele hesitou, depois assentiu. Sim. Essa palavra doeu mais do que todas as mensagens juntas. E ela te ama? Ela diz que sim. Soltei uma risada curta, amarga. Beatriz sempre consegue o que quer, não é? Sempre foi assim. A bonita, a sortuda, a bem casada. Mas parece que ter tudo não é suficiente. Ela precisava ter o meu marido também. Não foi planejado, Helena. Nós apenas nos conectamos. Vocês se conectaram. Repeti as palavras como se fossem veneno. Minha irmã e meu marido se conectaram enquanto eu estava aqui, nesta casa, cuidando de tudo, esperando você voltar todas as noites, acreditando em cada mentira que você contava. Roberto se levantou. Vou sair por alguns dias, dar um tempo para você processar. Nicolau vai entrar em contato com você. Quem é Nicolau? O advogado da família da Beatriz. Ele vai cuidar dos trâmites do divórcio. Claro, o advogado da família. Porque Beatriz já tinha tudo planejado, tudo organizado. Provavelmente havia semanas. Saia agora, eu disse. Minha voz estava firme, mas por dentro eu estava desmoronando. Ele pegou uma mala que já estava pronta. Pronta! E saiu sem olhar para trás. Fiquei sozinha naquele silêncio que parecia gritar. 3 dias depois, Nicolau apareceu. Um homem de 40 e poucos anos, terno cinza impecável, pasta de couro italiano, aquele ar de superioridade que advogados caros costumam ter. Sentou-se na minha sala como se fosse o dono dela. Senhora Helena, vim discutir os termos do divórcio. Termos? Sim,
A família Ferreira gostaria de resolver esta situação da maneira mais amigável possível. Família Ferreira. O sobrenome que Beatriz herdou do falecido Arnaldo e que agora usava como escudo social. Amigável, repeti, quase rindo. Sim, sabemos que esta é uma situação delicada, mas queremos garantir que a senhora seja compensada adequadamente pelo inconveniente. Pelo inconveniente. Como se 35 anos de casamento fossem apenas um inconveniente, como se a traição da minha própria irmã fosse um pequeno desentendimento. Nicolau abriu a pasta e deslizou alguns papéis na minha direção. A família Ferreira está disposta a oferecer 600 mil reais como compensação. Em troca, a senhora assina os papéis do divórcio, concorda com a partilha de bens conforme estipulado aqui e assina uma cláusula de confidencialidade. Confidencialidade? Sim. A senhora concorda em não falar publicamente sobre os motivos do divórcio, não fazer publicações em redes sociais, não conceder entrevistas, não causar nenhum tipo de escândalo que possa afetar a reputação da família Ferreira ou do senhor Roberto. 600 mil reais pelo meu silêncio. 600 mil reais para que eu desaparecesse, aceitasse a humilhação e deixasse que eles vivessem felizes para sempre. Peguei os papéis. Li cada cláusula, cada linha, cada palavra pequenina escrita em juridiquês complicado. No final, havia um valor. 600 mil reais. Era mais dinheiro do que eu havia visto na vida inteira. Dinheiro suficiente para comprar um apartamento melhor, viajar, viver confortavelmente pelo resto dos meus anos. Quanto tempo tenho para decidir? Perguntei. 48 horas. Após esse período, a oferta será retirada e o divórcio será litigioso, o que, sinceramente, não será vantajoso para nenhuma das partes. Ele estava certo. Um divórcio litigioso seria caro, demorado, desgastante. E no final, eu provavelmente não receberia nem metade daquele valor. Entendo. Nicolau se levantou. A família Ferreira espera que a senhora seja razoável, dona Helena. Todos nós queremos seguir em frente da melhor maneira possível. Quando Nicolau saiu, fiquei olhando aqueles papéis sobre a mesa por horas. 600 mil reais. Aquele número dançava na minha frente, me provocando, me testando. Seria tão fácil assinar, pegar o dinheiro, me mudar para longe e recomeçar. Afinal, o que mais me restava? O casamento havia acabado. A confiança na minha irmã destruída. Meus pais já haviam falecido anos atrás. Eu estava sozinha. Mas algo dentro de mim se recusava a aceitar aquela humilhação em silêncio. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Era sobre dignidade, sobre verdade. Sobre não deixar que pessoas ruins fizessem coisas ruins sem consequências. Naquela noite, liguei para Beatriz pela primeira vez em semanas. Ela atendeu no terceiro toque, com aquela voz suave e controlada que sempre usava. Helena, como você está? Como eu estava. Como se ela se importasse. Precisamos conversar. Sobre o quê? Ela fingia inocência muito bem. Sobre você e Roberto. Sobre o divórcio. Sobre os 600 mil reais que vocês estão me oferecendo para eu ficar quieta. Silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro. Helena, eu sei que você está magoada, mas... Magoada? Você acha que estou apenas magoada? Minha voz tremeu. Você dormiu com meu marido por um ano inteiro. Você, minha irmã. A pessoa em quem eu mais confiava no mundo, depois dele. Eu não planejei isso. Simplesmente aconteceu. Nada simplesmente acontece, Beatriz. Vocês escolheram. Vocês se encontravam escondidos, trocavam mensagens, mentiam para mim. Isso não é algo que simplesmente acontece. Desculpa. A palavra soou vazia. Eu realmente sinto muito. Mas Roberto e eu nos apaixonamos de verdade. E eu sei que isso não torna as coisas melhores, mas é a verdade. Você já tem tudo. Dinheiro, casa, filhos, status social. Por que precisava ter meu marido também? Porque eu estava sozinha. A voz dela subiu pela primeira vez. Arnaldo morreu e me deixou com tudo, mas sem amor, sem companhia real. Os meninos cresceram, se casaram, têm suas vidas. Júlia mora em outro país.
Eu estava vazia, Helena. E então Roberto apareceu e preencheu esse vazio. Roberto era meu. Eu sei. E eu sei que te magoei. Mas não podemos mudar o passado. Só podemos seguir em frente. Seguir em frente, repeti com ironia. Vocês querem que eu assine os papéis, pegue o dinheiro e desapareça para que vocês possam viver felizes para sempre, sem nenhuma mancha na consciência. Não é assim, Helena. É exatamente assim. Vocês estão comprando meu silêncio como se eu fosse apenas um problema a ser resolvido. Os 600 mil reais são para te ajudar a recomeçar, para que você tenha uma vida confortável. Eu tinha uma vida confortável, tinha um marido que eu amava, uma família que eu confiava. Vocês destruíram isso. Beatriz suspirou novamente. Assine os papéis, Helena. Por favor, será melhor para todos nós. Vou pensar. Desliguei antes que ela pudesse responder. Passei a noite em claro pensando em tudo o que eu havia perdido, em como minha vida havia desmoronado em questão de semanas, em como eu me tornei a vítima em uma história que deveria ser sobre amor e família. No dia seguinte, fiz algo que nunca imaginei fazer. Liguei para um detetive particular. Encontrei o contato na internet, um homem discreto que trabalhava com casos de infidelidade e investigações pessoais. Expliquei a situação. Preciso de informações sobre meu marido e minha irmã. Quanto tempo o caso durou, onde se encontravam, se há mais alguém envolvido. Tudo. Ele cobrou 3 mil reais adiantados. Paguei com o dinheiro que eu tinha guardado para emergências. Uma semana depois, ele voltou com um dossiê completo. Fotos de Roberto e Beatriz entrando em hotéis, restaurantes caros, até na casa dela. Registros de telefonemas, mensagens recuperadas, extratos bancários mostrando que Beatriz pagava as contas de quase todos os encontros deles. Mas o que mais me chocou foi uma informação que eu não esperava. 3 meses antes de Roberto pedir o divórcio, Beatriz havia feito uma vasectomia reversa em uma clínica particular. Roberto havia feito vasectomia anos atrás, quando decidimos que não teríamos filhos mesmo. Mas agora, aos 58 anos, ele havia revertido o procedimento. Por que ele faria isso? Perguntei ao detetive. Geralmente homens só fazem isso quando querem ter filhos com uma nova parceira, ele respondeu. Filhos. Beatriz queria ter filhos com Roberto. Aos 48 anos, mesmo tendo já 3 filhos adultos, ela queria recomeçar, ter bebês com meu ex-marido, criar uma nova família enquanto eu apodrecia sozinha em algum canto com meus 600 mil reais de dinheiro sujo. Naquela noite, tomei minha decisão. Peguei a caneta e assinei todos os papéis. Cada página, cada cláusula, cada renúncia. Liguei para Nicolau e informei que estava tudo pronto. Ele veio no dia seguinte, recolheu os documentos, verificou as assinaturas e sorriu satisfeito. A senhora fez a escolha certa, dona Helena. A transferência será feita em 24 horas. E foi. No dia seguinte, 600 mil reais apareceram na minha conta bancária. Era dinheiro real, tangível meu. O preço exato da minha dignidade convertido em números digitais. Roberto se mudou completamente na semana seguinte. Veio buscar o resto de suas coisas com um caminhão de mudanças. Não houve despedida, não houve conversa final, apenas um olhar rápido e vazio quando ele passou por mim no corredor. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. 30 dias. 3 décadas de casamento reduzidas a um processo burocrático de 1 mês. Recebi os papéis pelo correio. Estava oficialmente divorciada, oficialmente sozinha, oficialmente a mulher que vendeu seu silêncio por dinheiro. Pelo menos era isso que todos pensavam. 2 meses depois do divórcio, Beatriz postou uma foto nas redes sociais. Ela e Roberto abraçados, sorrindo, com aquela legenda açucarada. Às vezes o amor chega quando menos esperamos, feliz ao lado de quem me completa. Os comentários foram os esperados. Parabéns, que casal lindo! Desejamos toda a felicidade do mundo. Ninguém sabia que aquele amor tinha pisoteado uma irmã, destruído um casamento, sido construído sobre mentiras e traição. 3 meses depois, veio o anúncio que eu já esperava. Beatriz estava grávida.
Aos 48 anos, contra todas as probabilidades médicas, ela estava esperando um bebê de Roberto. A postagem tinha centenas de curtidas. Fotos dela com a mão na barriga ainda lisa, Roberto ao lado com aquele sorriso bobo de pai de primeira viagem aos 58 anos. Milagre tardio, ela escreveu. Deus nos presenteou com uma bênção que não esperávamos. Deus! Como se Deus tivesse algo a ver com aquela bagunça. Li cada comentário. Conhecidos, amigos, até alguns parentes distantes que sabiam da nossa história, mas fingiam não saber. Todos parabenizando, todos celebrando, ninguém questionando o timing conveniente de tudo aquilo. E então veio o anúncio do casamento. 6 meses após o divórcio, Beatriz e Roberto marcariam a data. Um evento em um jardim exclusivo. 250 convidados confirmados, vestido de estilista, festa completa. O casamento dos sonhos dela. Recebi o convite pelo correio, um envelope grosso, papel importado, letras douradas. Beatriz Ferreira e Roberto Almeida têm o prazer de convidá-la para celebrar sua união. Celebrar sua união, a união que havia destruído a minha. Fiquei olhando aquele convite por horas, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e algo mais, determinação. Porque eu tinha um plano. Um plano que vinha fermentando desde o dia em que assinei aqueles papéis. Peguei meu celular e liguei para Marcelo, o detetive particular que havia me ajudado antes. Preciso de mais um serviço. O que a senhora precisa? Preciso de amostras de DNA. Houve uma pausa. De quem? Do bebê da minha irmã e do meu ex-marido. E preciso que sejam coletadas discretamente, sem que ninguém saiba. Marcelo assobiou baixinho. Isso é complicado e caro. Quanto? 5.000 reais. Era uma quantia considerável, mas eu tinha 600 mil na conta. Faça. A senhora tem certeza disso? Absoluta. Marcelo trabalhou durante semanas. Ele era discreto e eficiente, exatamente o tipo de profissional que eu precisava. Conseguiu uma amostra de DNA de Roberto através de um copo que ele usou em um restaurante. Simples, básico, mas eficaz. O problema era o bebê. Beatriz ainda estava grávida e não havia como conseguir uma amostra direta sem que ela soubesse. Podemos fazer um teste de paternidade pré-natal, sugeriu Marcelo. Através de sangue da mãe é possível extrair DNA fetal, mas precisamos de uma amostra de sangue dela, e isso vai ser muito mais difícil. Como conseguimos isso? Ela fez exames de rotina recentemente? Deve ter feito. Mulheres grávidas fazem exames constantemente. Marcelo pensou por um momento. Se conseguirmos acesso aos registros médicos dela, podemos saber em qual laboratório ela fez os últimos exames, e se tivermos sorte, eles ainda têm amostras armazenadas. E como acessamos os registros médicos? Ele me olhou com aquela expressão que dizia claramente que eu não queria saber dos detalhes. Deixe comigo. Vai custar mais. Quanto mais? 10 mil. 15.000 reais no total. Era muito dinheiro, mas eu não estava fazendo aquilo por economia. Pode ir em frente. 2 semanas depois, Marcelo voltou com as amostras. Consegui. Sangue da sua irmã, coletado 3 semanas atrás em um laboratório particular. Eles ainda tinham guardado para caso ela precisasse de novos exames. Como você conseguiu? Contatos, dinheiro, pessoas que fazem vista grossa por alguns trocados. Não perguntei mais nada. Não queria saber. O importante era que eu tinha o que precisava. E agora? Agora levamos tudo para um laboratório especializado que faz testes de paternidade pré-natal. Vai demorar uns 10 dias para sair o resultado. Perfeito. Aqueles 10 dias foram torturantes. Cada manhã eu acordava pensando nos resultados. Cada noite eu ia dormir imaginando o que eles diriam. Beatriz continuava postando sua gravidez nas redes sociais. Fotos da barriga crescendo, do quartinho sendo decorado, de Roberto montando o berço. Tudo perfeito, tudo planejado, tudo uma mentira bem construída. Até que numa terça-feira de manhã, meu celular tocou. Dona Helena, os resultados chegaram, disse Marcelo. E? A senhora vai querer ver pessoalmente. Dirigi até o escritório dele mais rápido do que deveria. Ele me esperava com um envelope pardo em mãos.
Sentei-me e abri. Dentro, várias folhas com gráficos, números, termos médicos complicados. Mas uma frase se destacava em negrito. Probabilidade de paternidade: 0%. Conclusão: o suposto pai está excluído da paternidade. Li aquilo 5 vezes. 10. Roberto não era o pai do bebê de Beatriz. Isso significa o que exatamente? Perguntei, precisando ouvir em voz alta. Significa que o bebê que sua irmã está esperando não é do seu ex-marido. Ela está grávida de outro homem. Encostei-me na cadeira, processando aquela informação. Beatriz estava grávida de outro homem. Não de Roberto, de outro homem. Quem? Isso eu não sei, mas posso investigar se a senhora quiser. Quero. Vai custar mais. Não me importo. Descubra quem é o pai desse bebê. Marcelo levou mais 2 semanas. Durante esse tempo, continuei minha vida normal, ou o mais normal possível para alguém que acabara de descobrir que a irmã estava grávida de um homem misterioso, enquanto fingia que o filho era do meu ex-marido. Por que ela faria isso? Que jogo ela estava jogando? Senti náusea. Aquilo era impossível, repugnante, inconcebível. Tem certeza? Absoluta. Comparei o DNA do feto com amostras que consegui de Felipe. Correspondência de 99,9%. Ele é o pai biológico. Como? Por quê? Marcelo suspirou. Isso eu não sei, mas geralmente quando algo assim acontece, há histórias complicadas por trás. Abuso, manipulação, segredos familiares enterrados. Preciso de provas disso. Documentos, alguma coisa que comprove. Já tenho. 3 cópias do teste de paternidade, laudos completos, assinados e carimbados por laboratórios certificados. Tudo legalmente válido. Me dê tudo. Marcelo me entregou uma pasta grossa. Dentro tinha tudo. O teste excluindo Roberto, o teste confirmando Felipe, cronogramas, gráficos, relatórios técnicos. Prova irrefutável. O que a senhora vai fazer com isso? Sorri pela primeira vez em meses. Um sorriso frio que eu não reconhecia em mim mesma. Vou ao casamento. O casamento estava marcado para dali a 3 meses. 3 meses durante os quais Beatriz continuou postando sua vida perfeita, seu amor perfeito, sua gravidez perfeita. Roberto também postava, orgulhoso, feliz, pai de primeira viagem aos 58 anos. Fiz questão de responder ao convite, confirmando presença. Sabia que Beatriz ficaria surpresa, talvez até desconfortável, mas ela não podia me negar entrada sem levantar suspeitas. Afinal, éramos irmãs. E eu havia sido civilizada, tinha assinado os papéis, aceitado o dinheiro, desaparecido como combinado. 1 semana antes do casamento, Beatriz me ligou. Helena, você confirmou presença? Confirmei. Por quê? Por que não? Somos irmãs. E você disse que queria que seguíssemos em frente, certo? Essa é minha maneira de mostrar que superei. Ela hesitou. Você tem certeza de que não vai ser difícil para você ver Roberto e eu juntos? Tenho certeza absoluta. Não era mentira. Não seria difícil. Seria glorioso. Então está bem. Fico feliz que você venha. Vai significar muito para mim. Para ela. Tudo sempre foi sobre ela. Os dias foram passando. Comprei um vestido simples, mas elegante, azul marinho, discreto. Não queria chamar atenção, não ainda. Separei os documentos em um envelope grosso e lacrado. Ensaiei mentalmente o que diria, como faria, o timing perfeito. O dia chegou. O dia amanheceu claro e bonito, como se o universo estivesse zombando da situação. Céu azul, temperatura agradável, uma brisa suave. Acordei cedo, tomei banho, me arrumei com calma. Olhei meu reflexo no espelho. Uma mulher de 68 anos, cabelos brancos, rugas fundas, mãos trêmulas de artrite. Mas os olhos brilhavam com uma determinação que eu não sentia há anos. Hoje era o dia. Hoje a verdade viria à tona. Cheguei ao local da cerimônia às 5 da tarde. Um jardim luxuoso na zona sul da cidade, com fontes de mármore, roseiras perfeitamente aparadas e um arco imenso coberto de flores brancas onde aconteceria a cerimônia. Os convidados já começavam a chegar.
mulheres com vestidos caros, homens de terno, joias brilhando ao sol. Reconheci alguns rostos, parentes distantes, amigos de Beatriz, colegas de Roberto. Sentei-me em uma das últimas fileiras, um lugar discreto, de onde eu podia ver tudo sem ser muito notada. Algumas pessoas me olharam com curiosidade, outras com desconforto. A ex-esposa no casamento do ex-marido com a irmã dela. Que situação constrangedora deviam estar pensando. Deixei que pensassem o que quisessem. Às 5h30, a música começou. Um quarteto de cordas tocando algo clássico que eu não reconheci. Os convidados se levantaram. Roberto apareceu primeiro, caminhando até o arco. Terno preto impecável, gravata de seda, cabelos grisalhos penteados para trás. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, mas talvez fosse só minha percepção. Depois vieram os padrinhos, os pais de Roberto, alguns amigos próximos. E então, Beatriz apareceu. Ela estava deslumbrante. Vestido branco de renda francesa, corte império para acomodar a barriga de 6 meses, cabelos louros soltos em ondas suaves, maquiagem perfeita. Caminhava devagar, sorrindo, uma mão sobre a barriga, a outra segurando um buquê de rosas brancas. Os convidados murmuravam em admiração. Que linda! Parece uma princesa. A barriga nem aparece muito. Beatriz caminhou até Roberto. Eles se olharam com aquele olhar que casais apaixonados trocam, cheio de promessas e expectativas. O celebrante começou. Queridos amigos e familiares, estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Beatriz e Roberto. As palavras soavam vazias para mim. Amor, compromisso, fidelidade, conceitos que haviam sido pisoteados meses atrás. Esperei. O celebrante continuou com os rituais tradicionais. Leituras, uma cantora lírica interpretando uma música romântica, votos preparados. Roberto falou primeiro. Beatriz, quando você entrou na minha vida, eu achava que não teria uma segunda chance de ser feliz. Mas você provou que o amor não tem idade, não tem limites. Você me deu esperança, me deu um futuro, e agora está me dando um filho. Prometo te amar e proteger nossa família pelo resto dos meus dias. Aplausos delicados. Algumas pessoas enxugando lágrimas. Então foi a vez de Beatriz. Roberto, você foi meu salvador quando eu estava perdida. Você me mostrou que eu poderia recomeçar, que eu merecia ser feliz. Esse bebê é a prova do nosso amor, a bênção que selará nossa união. Prometo ser a esposa que você merece, a mãe que nosso filho precisa. Mais aplausos, mais lágrimas. Aquilo tudo era teatral demais, ensaiado demais. O celebrante sorriu. Que declarações lindas! Agora, antes de prosseguirmos com a troca das alianças, pergunto: alguém aqui presente conhece algum motivo pelo qual esta união não deva acontecer? Se sim, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio total. Ninguém se mexeu. E então eu me levantei. Devagar, apoiando-me no encosto da cadeira por causa da artrite. Todas as cabeças se viraram. O celebrante franziu a testa. Beatriz empalideceu. Roberto olhou para mim com uma expressão confusa. Eu tenho algo a dizer. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Quem é a senhora? Perguntou o celebrante irritado. Sou Helena, irmã da noiva e ex-esposa do noivo. Murmúrios se espalharam pelos convidados. O celebrante pareceu perdido. Senhora, este não é o momento apropriado. É exatamente o momento apropriado, interrompi, porque há informações que todos aqui presentes precisam saber antes que este casamento aconteça. Beatriz deu um passo à frente. Helena, o que você está fazendo? Estou revelando a verdade. Peguei o envelope que estava na minha bolsa. Caminhei pelo corredor central, meus passos ecoando no silêncio absoluto. Cheguei ao altar e estendi o envelope para Roberto. Leia! Ele pegou o envelope com mãos trêmulas. O que é isso? Abra e descubra. Roberto abriu, tirou as folhas, começou a ler. Sua expressão mudou de confusão para choque, depois para descrença. Isso não pode ser verdade, ele murmurou. É completamente verdade. Testes de DNA feitos por laboratórios certificados.
O bebê que Beatriz está esperando não é seu, Roberto. Todas as cabeças se viraram para Beatriz. Ela estava paralisada, o buquê tremendo em suas mãos. Isso é ridículo, ela conseguiu dizer. Helena está inventando isso porque não superou nosso relacionamento. Não estou inventando nada. Os documentos estão todos aí. Teste de paternidade pré-natal comparando o DNA fetal com o seu, Roberto. Resultado: 0% de compatibilidade. Você não é o pai. Roberto continuou lendo, página após página. Quando chegou ao último documento, o que revelava quem era o verdadeiro pai, ele soltou os papéis como se estivessem queimando. Felipe? Sua voz era um sussurro horrorizado. Seu filho? Beatriz começou a chorar. Não aquelas lágrimas delicadas de noiva emocionada, mas soluços profundos e desesperados de alguém cuja mentira acabara de ser exposta para 250 pessoas. Mãe? A voz veio da segunda fila. Felipe estava de pé, pálido, olhando para Beatriz com uma expressão de terror. Sua esposa, ao lado dele, segurava os 2 filhos pequenos, confusa. O que está acontecendo? Pergunte à sua mãe, eu disse. Todos os olhares se voltaram para Beatriz. Ela balançou a cabeça, negando, mas não conseguia formar palavras. Beatriz, Roberto deu um passo em direção a ela. O que você fez? Ela finalmente encontrou sua voz. Eu não queria. Foi um erro, uma vez só. Uma vez? A voz de Felipe estava histérica agora. Você está grávida! Não foi uma vez só! A esposa de Felipe começou a entender. Ela pegou os filhos pela mão e saiu correndo, chorando. Felipe foi atrás dela, gritando seu nome. O caos estava instalado. Roberto arrancou a gravata. Você me fez acreditar que eu seria pai. Você me fez reverter a vasectomia. Você destruiu o casamento da sua própria irmã para ficar comigo e o tempo todo você estava grávida do seu filho? Não foi planejado, Beatriz gritou entre soluços. Não foi assim. Então como foi? Minha voz cortou o ar. Conta para todos aqui, Beatriz. Conta como você seduziu o próprio filho. Conta como você inventou toda essa história sobre ser meu marido, o pai, para que ninguém descobrisse a verdade. Beatriz caiu de joelhos ali mesmo, no altar decorado, com o vestido branco espalhado ao redor dela como uma nuvem manchada. Ela soluçava incontrolavelmente, a maquiagem escorrendo, todo aquele verniz de perfeição rachando em tempo real. Os 250 convidados estavam paralisados, alguns com celulares nas mãos, filmando tudo. Outros simplesmente boquiabertos, sem conseguir processar o que estavam presenciando. Foi depois que Arnaldo morreu, ela finalmente disse, a voz quebrada. Eu estava tão sozinha. Felipe vinha me visitar, me consolava. Nós bebemos uma noite, só uma noite, e aconteceu. Só uma noite não resulta em gravidez planejada, eu disse friamente. Vocês continuaram. Por meses. E quando você descobriu que estava grávida, entrou em pânico. Ela não negou. Apenas continuou chorando. Então você bolou esse plano. Continuei. Aproximou-se do Roberto, seduziu ele, criou um relacionamento falso. Tudo para ter uma desculpa para a gravidez. Um pai socialmente aceitável, e quando descobriu que não conseguiria enganar um teste de DNA, o que fez? Beatriz me olhou com ódio através das lágrimas. Pensei que você tinha aceitado o dinheiro e seguido em frente. Eu aceitei o dinheiro, mas não aceitei a humilhação. E principalmente não aceitei ver uma mentira tão grotesca ser celebrada enquanto eu era pintada como a perdedora patética. Roberto ainda segurava os papéis. Você me usou. Me fez acreditar que eu teria um filho, que seria pai aos 58 anos. Você destruiu um casamento, manipulou sua própria família. E tudo por quê? Para esconder seu erro? Não era erro, Beatriz sussurrou. Eu amava Felipe. Eu ainda amo. As palavras caíram como bombas. A mãe de Roberto, uma senhora na casa dos 80, levantou-se e saiu, amparada por 2 parentes. Outros convidados começaram a se levantar também, alguns indignados, outros constrangidos, todos querendo escapar daquele horror. Vocês não entendem, Beatriz tentou explicar.
levantando-se com dificuldade. Vocês não sabem como é ficar viúva aos 46 anos, ter filhos que não precisam mais de você, se sentir invisível. Então você se voltou para seu próprio filho, uma voz disse. Era Júlia, a filha de Beatriz, que havia voltado do exterior especialmente para o casamento. Ela estava de pé na primeira fila com uma expressão de nojo absoluto. Você fez isso com seu próprio irmão? Júlia, deixa eu explicar. Não quero sua explicação. Estou enjoada. Júlia não terminou. Ela saiu correndo. Os outros filhos de Beatriz, que também estavam presentes, a olhavam como se fosse uma estranha. Um deles cuspiu no chão perto dela e saiu. Outro simplesmente virou as costas e foi embora. A família estava destruída. Não só um casamento, uma família inteira desmoronando publicamente. Roberto jogou os papéis no chão. Eu vou processar você por tudo o que você tem. Fraude, manipulação, danos morais. Vou destruir você legalmente. Fique à vontade, eu disse calmamente. E quando terminar, eu também processarei. Pelos 600 mil reais que me fizeram aceitar sob falsas premissas, pelos danos à minha reputação, por tudo. Beatriz me olhou, finalmente entendendo que havia perdido tudo. Você planejou isso, ela disse. Você esperou esse dia de propósito. Exatamente como você planejou destruir meu casamento. A diferença é que meu plano era baseado na verdade. O celebrante, completamente perdido, tentou intervir. Talvez devêssemos encerrar por hoje. Ótima ideia, Roberto disse. Ele caminhou em direção à saída. Parou ao passar por mim e sussurrou. Obrigado. Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida. Não respondi. Apenas assenti. Os convidados dispersaram rapidamente. Em 15 minutos, o jardim que estava repleto de 250 pessoas estava quase vazio. Restavam apenas Beatriz, ainda de joelhos no altar, alguns funcionários do local constrangidos e eu. Aproximei-me dela lentamente. Minha artrite tornava cada passo doloroso, mas eu precisava dizer uma última coisa. Por que, Beatriz? Por que não apenas me contou a verdade desde o começo? Ela olhou para cima, o rosto inchado de tanto chorar. Porque eu tinha vergonha, porque eu sabia que o que tinha feito era errado, e porque eu achava que poderia consertar, que poderia criar uma vida normal para esse bebê. Às minhas custas, e às custas do Roberto. Eu sei que estraguei tudo. Você não estragou tudo, Beatriz. Você destruiu tudo. Sua família, sua reputação, minha vida, a vida do Roberto. E por quê? Por uma paixão doentia pelo próprio filho? Não é doentia, ela gritou. Você não entende. Você nunca teve filhos. Você não sabe como é quando a linha entre amor materno e outra coisa se borra. A linha não se borra, Beatriz. Você a cruzou deliberadamente. Virei as costas e comecei a me afastar. Helena, espera. Parei, mas não me virei. Eu sinto muito pelo que fiz com você, com seu casamento. Eu realmente sinto. Seu arrependimento chegou uns 10 meses tarde demais. Saí daquele jardim sem olhar para trás. As semanas seguintes foram um furacão midiático. A história vazou. 250 testemunhas garantem que segredos não ficam guardados por muito tempo. As redes sociais explodiram. Hashtags, notícias, vídeos compartilhados milhões de vezes. Noiva descobre no altar que bebê não é do noivo, mas do próprio filho. Era o tipo de escândalo que as pessoas adoram consumir. Jornalistas tentaram me entrevistar. Rejeitei todos. Não precisava de mais exposição. A verdade já estava lá fora, espalhada, impossível de ser enterrada novamente. Roberto processou Beatriz por fraude e danos morais. Pediu reembolso de todos os custos da gravidez, do casamento cancelado, dos tratamentos médicos que havia feito pensando que seria pai. O valor total ultrapassou 200 mil reais. Eu também processei. Não pelos 600 mil. Esse dinheiro eu guardaria como lembrança do preço da mentira deles. Mas processei pelos danos emocionais, pela manipulação, pela destruição sistemática de um casamento de 35 anos. Meus advogados eram bons, e as provas eram irrefutáveis.
Beatriz tentou se defender. Contratou advogados caros, alegou depressão pós-viuvez, instabilidade mental, manipulação por parte de Felipe. Nada funcionou. Os fatos eram claros. Ela havia conscientemente enganado múltiplas pessoas para esconder uma relação incestuosa e suas consequências. Felipe desapareceu. Sua esposa pediu divórcio imediatamente, levando os 2 filhos pequenos. Ele perdeu o emprego em uma das empresas da família. Ninguém queria associação com o escândalo. Últimas notícias que tive dele foi que estava morando em outro estado, tentando recomeçar sob outro nome. Quanto ao bebê, Beatriz deu à luz uma menina. Sofia. 7 libras, saudável, sem saber que havia nascido no centro de uma tragédia familiar. Beatriz criou a menina sozinha. Seus outros filhos cortaram relações com ela. Júlia voltou para o exterior e bloqueou a mãe em todas as redes sociais. Os 2 filhos homens de Beatriz fizeram o mesmo. Era como se ela tivesse morrido para eles. E, de certa forma, a Beatriz que eles conheciam realmente havia morrido. A mãe perfeita, a avó amorosa, a viúva respeitável. Tudo isso era fachada que ruiu completamente. 6 meses após o casamento que nunca aconteceu, os processos foram julgados. Ganhei todos. Beatriz foi condenada a me pagar R$300 mil em danos morais. Roberto ganhou seus 200 mil, de volta mais indenização adicional. Para pagar tudo, Beatriz teve que vender propriedades. A mansão onde morava, o apartamento na praia, até algumas joias caras que Arnaldo havia lhe dado. Ela se mudou para um apartamento pequeno com a bebê, sustentando-se com o que restou da herança de Arnaldo, que, ironicamente, os filhos dela não puderam tocar porque o testamento especificava que era só para Beatriz. 1 ano após o escândalo, Beatriz tentou se aproximar de mim. Mandou uma carta manuscrita, várias páginas com aquela caligrafia delicada que eu reconhecia desde a infância. Helena, sei que você nunca vai me perdoar. Eu não mereço perdão, mas preciso que você saiba que eu nunca quis te machucar tanto. Eu estava perdida, confusa, fazendo escolhas terríveis. Perdi tudo. Meus filhos me odeiam. Felipe fugiu. Roberto me odeia. A sociedade me vê como um monstro. E talvez eu seja. Mas Sofia é inocente. Ela não pediu para nascer assim. E eu quero que ela cresça sabendo que teve uma tia. Você. Por favor, pelo menos considere conhecer sua sobrinha. Ela tem seus olhos, sabia? E aquele sorriso que nossa mãe tinha. Não estou pedindo perdão. Só estou pedindo uma chance para que Sofia tenha alguém de família além de mim. Li aquela carta 3 vezes. Pensei sobre Sofia, uma bebê inocente que carregaria para sempre o estigma de como foi concebida. Pensei em como era crescer sem tios, sem avós, sem uma estrutura familiar. Pensei em nossa mãe, que havia morrido anos atrás, sem imaginar a tragédia que suas filhas viveriam. E depois de pensar muito, escrevi uma resposta. Beatriz, o que você fez foi imperdoável. Você destruiu vidas, mentiu compulsivamente, cometeu atos que vão contra qualquer código moral básico. Mas você tem razão em uma coisa. Sofia é inocente. E diferente de você, eu não vou fazer uma criança pagar pelos pecados da mãe. Vou conhecê-la, não por você, mas por ela. E porque talvez, em algum lugar profundo, a irmã que eu amava ainda exista sob os destroços da pessoa que você se tornou. Marquei um encontro em um parque público. Território neutro. Beatriz chegou com Sofia em um carrinho simples. Nada dos equipamentos de bebê caros que ela costumava exibir nas redes sociais. Ela estava usando roupas comuns, sem maquiagem elaborada, cabelos presos em um rabo de cavalo simples. Parecia 10 anos mais velha. Oi, ela disse timidamente. Oi. Olhei para o carrinho. Sofia dormia, um bebê rechonchudo de bochechas rosadas e cabelos louros finos. Ela realmente tinha algo familiar no rosto. Posso pegá-la? Perguntei. Claro. Beatriz a tirou cuidadosamente do carrinho e a colocou em meus braços. Sofia abriu os olhos, azuis e curiosos, e me olhou sem medo. Ela sorriu. Aquele sorriso banguela de bebê que derrete qualquer coração. E naquele momento, segurando aquela criança inocente que não tinha culpa de nada,
Senti algo mudar dentro de mim. Ela é linda, eu disse. É, concordou Beatriz, a voz embargada. Ela é a única coisa boa que saiu de tudo isso. Ficamos sentadas naquele banco do parque por 1 hora. Conversamos pouco, não sobre o passado. Esse estava enterrado sob pilhas de dor. Conversamos sobre Sofia, sobre como ela estava crescendo, sobre suas primeiras palavras, seus primeiros dentes. Quando me despedi, prometi voltar. E voltei. A cada 2 semanas, eu visitava. Não por Beatriz, mas por Sofia. Porque aquela criança merecia ter alguém além da mãe. Merecia saber que havia amor em algum lugar da família destruída em que tinha nascido. 2 anos se passaram desde aquele casamento cancelado. Sofia crescia, uma criança alegre apesar de tudo. Beatriz tentava reconstruir uma vida, trabalhando em casa, evitando exposição pública. Ela nunca mais postou nas redes sociais. Seu perfil ainda existia, mas estava congelado no tempo, com a última postagem sendo sobre o casamento que nunca aconteceu. Roberto refez sua vida também. Conheceu outra mulher, mais próxima da idade dele, sem drama, sem complicações. Eles não se casaram, mas viviam juntos, tranquilos. Uma vez o encontrei por acaso no supermercado. Conversamos brevemente. Como você está, Helena? Bem, e você? Melhor do que estive em anos. Obrigado novamente por aquele dia. Você merecia saber a verdade. Nós 2 merecíamos. Ele tinha razão. Ambos havíamos sido peças em um jogo que Beatriz jogava sozinha. Quanto a Felipe, soube por terceiros que ele estava em terapia intensiva, tentando processar o que havia acontecido. Sua ex-esposa conseguiu a guarda completa dos filhos. Ele os via apenas sob supervisão e, mesmo assim, raramente. A verdade é que algumas coisas não podem ser desfeitas. Alguns erros são grandes demais para serem completamente reparados. O que Beatriz fez, a manipulação, a mentira, o incesto, a destruição sistemática de múltiplas vidas, deixou cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas aprendi algo durante todo esse processo. Aprendi que dignidade não se compra por R$600.000 ou qualquer quantia. Aprendi que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que viver uma mentira. E aprendi que justiça às vezes vem não com punições legais, mas com a exposição pública de quem realmente somos. Beatriz perdeu tudo: família, reputação, dinheiro, status social. Tudo que ela havia passado a vida construindo desmoronou em um único dia. E embora parte de mim sentisse satisfação por isso, outra parte, a parte que ainda lembrava de quando éramos crianças, de quando ela chorava no meu colo, de quando éramos irmãs de verdade, sentia uma tristeza profunda. Porque no final, todos perdemos algo. Eu perdi um casamento de 35 anos. Roberto perdeu a ilusão de que seria pai. Os filhos de Beatriz perderam a mãe que conheciam. Felipe perdeu tudo: esposa, filhos, carreira, identidade. E Beatriz perdeu mais do que todos nós juntos. Mas Sofia ganhou algo. Ela ganhou uma tia que a visitava, que a amava, que se certificava de que pelo menos uma pessoa na família dela não estava carregada de pecados e arrependimentos. Uma tarde, enquanto brincava com Sofia no parque, ela já tinha 2 anos e meio, correndo e rindo. Beatriz se sentou ao meu lado no banco. Você acha que ela vai me odiar quando crescer e descobrir a verdade? Perguntou. Pensei cuidadosamente antes de responder. Acho que ela vai ficar confusa. Acho que vai ser difícil. Mas acho que se você for honesta com ela, se não mentir ou esconder, se criar ela com amor verdadeiro e não com manipulação, talvez ela entenda que pessoas cometem erros terríveis, mas ainda são pessoas. Como você consegue me tratar com tanta normalidade depois de tudo? Eu não trato você com normalidade, Beatriz. Eu trato Sofia com amor. Você é apenas a mãe dela, que por acaso é minha irmã. A diferença é enorme. Ela assentiu, engolindo lágrimas. Eu sei. E agradeço. Agradeço por você ser melhor pessoa do que eu jamais fui. Não se trata de ser melhor pessoa. Se trata de fazer escolhas diferentes. Você escolheu mentiras, manipulação, gratificação imediata sem pensar nas consequências.
Eu escolhi verdade, mesmo quando doía, mesmo quando era mais difícil. Sofia voltou correndo, segurando uma flor amarela que havia colhido. Tia Lena, olha! Ela me chamava de Tia Lena, porque não conseguia pronunciar Helena ainda. Que linda, querida! Peguei a flor e coloquei no meu cabelo. Sofia riu, batendo palmas. Nesses momentos, era fácil esquecer todo o horror que havia acontecido. Mas então eu olhava para Beatriz e via o peso do arrependimento em cada ruga prematura, em cada fio gris que ela não tentava mais esconder. O escândalo eventualmente esfriou. Novas tragédias tomaram seu lugar nos feeds de notícias. As pessoas encontraram novos dramas para consumir. Mas para nós, para as pessoas que viveram aquilo, nunca esfriou completamente. A marca permaneceu. Comecei a escrever. Não para publicar, mas para processar. Escrevia sobre o casamento que tive, sobre a traição, sobre a descoberta, sobre o plano de vingança, sobre o momento em que entreguei aquele envelope e vi tudo desmoronar. Algumas amigas que sabiam da história me incentivaram a publicar. É uma história que precisa ser contada, diziam. Pode ajudar outras mulheres a não aceitarem ser compradas, a lutarem pela verdade. Pensei nisso. Talvez um dia. Mas por ora, era só terapia. Uma maneira de colocar para fora tudo que havia ficado preso dentro de mim durante aqueles meses de silêncio e planejamento. Minha saúde piorou com a idade. A artrite avançava, havia dias em que mal conseguia segurar uma caneta. Mas mesmo assim, eu escrevia. Com dificuldade, com pausas frequentes, mas escrevia. Porque precisava documentar, precisava que existisse um registro de que eu não havia simplesmente aceitado ser descartada. Roberto me visitou uma vez, meses depois de nosso encontro no supermercado. Ele queria conversar, disse. Tomamos café na minha sala. Eu devia ter percebido, ele disse de repente. Os sinais estavam todos lá. As mensagens, os atrasos, o jeito como ela olhava para ele. Mas eu escolhi não ver. Todos nós escolhemos não ver coisas às vezes. É mais confortável assim. Você não escolheu. Eu não tive escolha. A verdade foi jogada no meu colo. A diferença é que eu decidi fazer algo com ela ao invés de ignorá-la. Ele tomou um gole do café. Você sabe que nunca foi sobre você não ser boa o suficiente, certo? Foi sobre eu ser fraco o suficiente para cair na manipulação dela. Eu sei. Levou um tempo, mas eu sei. Me desculpa, por tudo, por ter acreditado nela, por ter te deixado, por ter aceitado aquela farsa toda. Você está desculpado, não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Ele sorriu tristemente. Você sempre foi forte demais para mim. Não era força, era sobrevivência. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo uma vida que foi dividida em antes e depois. Antes da traição, eu era Helena, a esposa dedicada, a irmã carinhosa, a mulher que acreditava em família e lealdade acima de tudo. Depois da traição, me tornei Helena, a mulher que não aceitou ser calada, que lutou pela verdade, que expôs mentiras mesmo quando era mais fácil aceitar o dinheiro e desaparecer. Não me arrependo, nem por um segundo. Aqueles 600 mil reais que ainda tenho guardados, usei parte para comprar um apartamento melhor, investir, garantir minha velhice confortável, são um lembrete constante de que há coisas que dinheiro não compra. Dignidade, verdade, justiça. Beatriz e eu nunca voltamos a ser próximas como éramos quando crianças. Essa ponte foi queimada de forma irreparável. Mas mantemos uma relação civil por causa de Sofia. Ela merece isso. Merece ver que adultos podem coexistir mesmo após tragédias. Que respeito pode existir mesmo sem perdão completo. Sofia tem 5 anos agora. Uma criança linda, inteligente, cheia de perguntas. Tia Lena, por que você não vai nas festas da mamãe? Porque às vezes adultos precisam de espaço, querida. Mas vocês se gostam? Nos respeitamos. É diferente. Ela aceita essas respostas com a simplicidade que só crianças têm. Um dia, ela fará perguntas mais difíceis. E quando esse dia chegar,
Espero que Beatriz tenha a coragem de ser honesta. Meus dias agora são tranquilos. Leio muito, escrevo um pouco, visito Sofia quando posso. Tenho algumas amigas que fazem caminhadas matinais comigo, no ritmo que minha artrite permite. Vou ao cinema, cuido do meu jardim, vivo. Às vezes, ainda penso naquele dia, no jardim decorado, nos 250 convidados, no momento em que entreguei o envelope, no rosto de Roberto lendo os resultados, no desmoronamento de Beatriz, no caos que se seguiu. E sempre chego à mesma conclusão: faria tudo de novo, porque a alternativa era viver o resto da minha vida sabendo que havia sido covarde, que havia aceitado dinheiro sujo para calar verdades sujas, que havia permitido que duas pessoas construíssem felicidade sobre uma mentira tão grotesca quanto incesto. Uma tarde recebo uma ligação inesperada. É Júlia, a filha de Beatriz, que havia se mudado para o exterior. Tia Helena? Júlia, como você está? Estou bem. Ouvi que você tem visitado minha mãe, que conhece Sofia. É verdade. Por quê? A pergunta é direta, sem rodeios. Por que, depois de tudo que ela fez, você ainda dá atenção para ela? Não é por ela, Júlia. É por Sofia. Aquela criança não tem culpa de nada e merece ter família. Silêncio do outro lado. Depois, eu quero conhecer Sofia também. Não falei com minha mãe desde aquele dia, mas minha irmã não tem culpa. Você acha que minha mãe deixaria? Acho que ela ficaria grata. Pode marcar algo. Você estar presente tornaria mais fácil. Posso. E marco. 2 semanas depois, no mesmo parque onde costumo levar Sofia, Júlia aparece. Ela está diferente, mais madura, o cabelo mais curto, uma postura mais confiante. Beatriz fica visivelmente nervosa. Júlia! Mãe! A palavra soa formal, distante. Sofia, sem entender a tensão, corre até Júlia. Quem é você? Sou sua irmã, Júlia. Eu tenho uma irmã? Os olhos de Sofia brilham de emoção. Tem, e 2 irmãos também. Onde eles estão? A pergunta inocente traz lágrimas aos olhos de Beatriz. Eles moram longe, querida. Eu intervenho. Mas a Júlia veio te visitar. Sofia e Júlia brincam juntas enquanto Beatriz e eu observamos de longe. Obrigada, Beatriz sussurra, por trazer ela de volta. Eu não trouxe ninguém. Ela veio por vontade própria. Mesmo assim, Júlia visita 2 vezes mais antes de voltar para o exterior. Ela promete a Sofia que manterá contato por videochamadas, e cumpre. Uma vez por semana, Sofia conversa com a irmã mais velha através da tela. É um começo, pequeno, mas um começo. Os outros filhos de Beatriz continuam distantes. Talvez um dia também retornem. Ou talvez não. Algumas feridas são fundas demais. Minha saúde continua declinando lentamente. Os médicos dizem que é esperado para a idade. Tomo meus remédios, faço minhas fisioterapias, aceito as limitações do corpo que envelhece. Mas minha mente está clara. E minha consciência, limpa. Fiz o que precisava ser feito. Não por vingança. Embora houvesse satisfação nisso, não vou mentir. Mas por justiça, por verdade, por dignidade. Uma noite, enquanto reviso os escritos sobre tudo o que aconteceu, decido finalmente publicar. Não como livro comercial, mas em um blog anônimo. A história da mulher que recebeu R$600 mil para desaparecer e escolheu aparecer no momento certo. Escrevo tudo. Cada detalhe, cada emoção, cada decisão. Termino com estas palavras. Se você está passando por algo parecido, se ofereceram dinheiro para seu silêncio, se tentaram te comprar para que uma mentira pudesse continuar existindo, saiba que você tem escolha. Você pode aceitar o dinheiro e carregar o peso daquela decisão pelo resto da vida, ou pode lutar pela verdade, por mais doloroso que seja. Eu escolhi a verdade. E embora o caminho tenha sido difícil, embora tenha perdido muito no processo, ganhei algo que nenhuma quantia poderia comprar: meu respeito próprio.
Valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, porque no final, quando me olho no espelho, vejo uma mulher que não se curvou, que não aceitou ser descartada, que lutou, e isso vale mais que todos os 600 mil reais do mundo. O blog recebe milhares de visualizações nas primeiras semanas. Mulheres me escrevem agradecendo por compartilhar, dizendo que se inspiraram, que encontraram coragem em minha história. Algumas compartilham suas próprias histórias de traição, manipulação, escolhas difíceis. Torno-me, sem querer, uma voz para mulheres mais velhas que a sociedade costuma ignorar. Mulheres que foram descartadas por maridos mais jovens, manipuladas por famílias, esquecidas. Respondo quando posso, ofereço palavras de apoio, compartilho a lição principal. Sua dignidade não está à venda. Beatriz descobre o blog. Me liga furiosa. Você prometeu que não falaria publicamente. Eu assinei uma cláusula de confidencialidade que você violou primeiro com suas mentiras. E além disso, o blog é anônimo. Não menciono nomes reais. Qualquer um que conhece nossa história vai saber que é sobre nós. Então talvez devessem ter pensado nisso antes de criar uma história tão absurda. Ela desliga. Ficamos um mês sem contato. Sofia pergunta por mim. Eventualmente, Beatriz cede e me liga de volta. Podemos continuar como antes? Por Sofia? Podemos. Mas não peça mais que eu guarde seus segredos. Guardei tempo demais. Hoje, enquanto escrevo estas últimas palavras, Sofia está brincando no meu jardim. Ela colhe flores, as mesmas que eu plantei anos atrás quando ainda era casada com Roberto. As flores sobreviveram. Eu sobrevivi. Olho para ela, essa criança inocente nascida de uma tragédia, e penso que talvez haja esperança. Esperança de que ela cresça diferente, melhor, mais honesta que a mãe. Esperança de que minha história, nossa história, sirva como lição. Não uma lição de vingança, mas uma lição sobre dignidade, verdade e o poder de não aceitar ser silenciada. Tenho 70 anos. Mãos trêmulas, costas doloridas, cabelos brancos. Mas tenho algo mais valioso. Paz de espírito. E ninguém, absolutamente ninguém, pode comprar isso de mim. Se você chegou até aqui, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente o que achou desta história. Sua opinião é muito importante para mim. E se quiser apoiar o canal de forma mais direta, considere se tornar um membro. Com sua ajuda, posso continuar trazendo histórias reais e impactantes como esta. Obrigada por assistir e até a próxima.